Aí assim, pessoal, por que que eu falei tanto nessa questão de pré-carga está mais relacionada à volemia e às veias, enquanto pós-carga está mais relacionada à questão das artérias, né, do calibre delas. Quanto mais elas estiverem contraídas, mais difícil vai ser para o coração conseguir ejetar o sangue para a circulação arterial. E aí, pessoal, isso aí é muito relevante, vocês terem as bases sólidas desses conceitos hemodinâmicos, justamente porque quando vocês forem se deparar com as condições clínicas, como é o caso de... Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que regurgitação mitral grave. Dependendo da gravidade da regurgitação mitral, e supondo que eu já mensurei a pressão arterial do paciente, eu posso utilizar um grupo farmacológico extremamente utilizado e que está muito associada ao aumento da sobrevida dos pacientes e tal, muito seguro também no geral, que é o grupo dos inibidores da ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, que é um grupo representado por aqueles fármacos lá como enalapril e benazepril. Quando eu penso em utilizar um fármaco desses para um caso de regurgitação mitral grave, por exemplo, é porque na regurgitação vai ter um refluxo, vai ter o sopro, né? A gente percebe pelo sinal clínico de sopro na ausculta cardíaca que vai ter refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, né? Por meio dessa essa válvula mitral. E aí, percebam que se eu utilizar um vasodilatador arterial, claro que no caso no exemplo que eu dei foi um vasodilatador misto na realidade, mas enfim, vocês vão entender mais à frente a lógica bem adequada para o uso desses fármacos. No caso dos inibidores da ECA, por exemplo, como eles inibem a enzima conversora de angiotensina, eles vão promover diminuição dos níveis de angiotensina 2 e, consequentemente, vasodilatação mista, ou seja, de artérias e de veias. Aí percebam, se eu dilatar essa artéria aqui, ó, dilatei, vai ficar mais fácil de o ventrículo ejetar o sangue a cada batimento. Aí com isso, isso aqui, percebam, vai me auxiliar no quadro de regurgitação mitral grave, né? Só que aí, vamos supor que a regurgitação mitral é muito, muito grave, né? Aí, muitas vezes, o que acontece nesses casos mais emergenciais, que o tratamento é refratário a esse grupo aí dos inibidores da ECA, aí é necessário usar um vasodilatador arterial bem mais potente, que tem uma ação mais direta na musculatura lisa vascular. Aí, nesses casos, se utiliza o fármaco hidralazina, por exemplo, porque a hidralazina ela aumenta a concentração de prostaciclina na musculatura lisa arterial e com isso ocasiona o relaxamento dessa musculatura, ou seja, vasodilatação. Aí com isso o ventrículo consegue ejetar o sangue com mais facilidade, resolvendo esse problema da regurgitação mitral grave. Percebam, foi só um exemplo de indicação clínica que eu dei para vocês entenderem esses conceitos hemodinâmicos, por que é tão importante saber deles. Porque se eu for justificar o uso da hidralazina nesse caso, por que eu falei para vocês que usaria hidralazina aqui? Para reduzir a pós-carga, porque estão percebendo que no caso de regurgitação mitral, desse sopro, por que está acontecendo o sopro? Porque o ventrículo não está conseguindo ejetar o sangue. E aí por isso, se eu reduzir a pós-carga dilatando a artéria, aí eu vou fazer com que o coração consiga ejetar o sangue. Conseguem compreender? Aí eu poderia dar outro exemplo aqui também. Por exemplo, casos de hipertensão arterial sistêmica. Por que se usa enalapril nesses casos, né? Porque percebam, enalapril promove dilatação tanto de veias como de artérias. A dilatação de veia serve para diminuir a pressão venosa, consequentemente reduz a pré-carga. E aí, se reduz a pré-carga, vai diminuir também o débito cardíaco, porque percebam, vai chegar menos sangue ao coração. E aí o sangue fica mais acumulado nas veias, com elas dilatadas. Aí com isso, é, essa redução do débito cardíaco por si só já vai auxiliar na redução da pressão arterial.
Só que, obviamente, tem aquele outro efeito que eu já falei para vocês, né? Como o enalapriol é um vasodilatador misto, ele vai dilatar artérias também. E aí vai reduzir diretamente a pós-carga, o, é, vai aumentar aqui o calibre, aqui o diâmetro luminal. E com isso vai facilitar a ejeção do sangue, nesses casos também, né, de hipertensão arterial sistêmica. Então vai reduzir a pressão arterial por dois motivos distintos. É por isso que eu estou explicando já alguns fármacos aqui, porque embora eu não vou explicar os fármacos para vocês, mas isso aqui, essa relação que eu estou fazendo entre os fármacos e algumas indicações clínicas, já serve para vocês entenderem o porquê dos conceitos hemodinâmicos, né? Por que é tão importante saber eles? Porque eles servem de justificativa para as escolhas farmacológicas para as afecções cardiovasculares.